Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Coimbra e hoje estamos aqui para resolver uma questão da disciplina MA12 Matemática Discreta do programa de mestrado do Profimat, tá? A questão ela diz o seguinte, olha, seja um R, né, nosso R aqui, o raio da base e H a altura de um cilindro circular reto, tá? Aí a letra A, ela quer o seguinte, olha, calcule a média aritmética e a média geométrica dos valores RH e 2R ao quadrado, tá? Aqui, beleza? Então, olha só, para nós calcularmos a média aritmética, nós vamos colocar primeiramente aqui a nossa formulazinha, tá? Então, a média aritmética, que eu estou representando aqui por x barra, tá? Então, ela é igual a x1 mais x2 mais, tá? Pontinho, né? Mais xn, tudo isso aqui sobre n, tá? Essa é a nossa formulazinha da média aritmética, tá certo? Então, olha só, para nós calcularmos a média aritmética, nós vamos substituir os valores que foram dados, né? Então, é RH, eu vou colocar aqui, mais RH, tá? Mais 2R ao quadrado. Como são 3 elementos, né? O meu N vai ser 3, certo? Então, simplificando isso daqui, o meu x barra, que é a média aritmética, RH mais RH, dá 2RH, tá? Mais 2R ao quadrado, isso aqui sobre 3, beleza? Então, essa aqui é a minha média geométrica, que a questão queria que nós calculássemos desses elementos aqui, tá? A nossa média geométrica, que eu vou chamar de G, certo? A formulazinha é essa, é raiz enésima de x1 vezes x2, tá? Vezes, tá? Pontinho, pontinho, né? xn. Essa é a nossa fórmula, tá? Essa é a nossa fórmula da média geométrica, tá? Então, calculando a média geométrica desses elementos aqui, desses valores, né? Que nos foram dados, vai ficar, como nós sabemos que são 3, vai ficar raiz cúbica, né? Raiz cúbica, tá? De RH vezes RH vezes 2R ao quadrado. Tá? Que simplificando isso daqui, vai ser raiz cúbica, tá? De R ao quadrado, H ao quadrado, né? Multiplicando, vezes 2R ao quadrado. Certo? Podemos aqui fazer uma simplificação. Então, meu G vai ser igual a raiz cúbica, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o 2 aqui para frente, certo? E vou multiplicar, né? Vai ser R a quarta vezes H ao quadrado. Ainda posso dar uma melhorada nisso daqui, olha, posso dizer que o meu G é raiz cúbica, tá? De 2 R ao quadrado, colocar aqui entre parênteses, vezes H elevado ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a minha média geométrica, é raiz cúbica de 2 que multiplica R ao quadrado vezes H elevado ao quadrado, beleza? Então, dessa forma, a nossa letra A, ela está respondida, tá certo? Aí, olha, para nós calcularmos aqui a
a nossa letra B, que ela diz assim: use a desigualdade das médias para calcular qual é a menor área total possível para um cilindro circular reto com o volume V dado, tá? E que relação deve existir entre o raio da base e a altura desse cilindro, para que ele tenha essa menor área possível, tá? Então, primeiramente, olha, vamos determinar aqui quem é a nossa área do cilindro, né? Porque já que está falando aqui em área, né, do cilindro e em volume também do cilindro, nós vamos ter que definir aqui quem é a nossa área do cilindro, tá? Então, a nossa área do cilindro, ela é igual a área lateral, né, do cilindro, mais 2 vezes a área da base, que nós sabemos que o cilindro aí tem 2 bases, certo? E quem vai ser a nossa área lateral? Se você pegar um cilindro, né, e planificar ele, a área lateral vai ser um retângulo. Então, logo, a fórmula é base vezes altura. E onde a base desse retângulo, né, é o perímetro da circunferência, tá? Então, aqui vai ficar a nossa área lateral, que é 2πr vezes h, tá? Mais 2 vezes a área da base. Como a área da base é um círculo, né, nós vamos ter que é 2πr ao quadrado vezes h, tá? Então, essa é a nossa área do círculo, certo? Se você observar aqui, olha, a nossa área do círculo, não, desculpa, a nossa área do cilindro, tá? Ela é quase igual aqui, olha, o nosso numerador da nossa média aritmética, certo? Quase igual, né? Como nós estamos fazendo a relação, né, com a área do cilindro e a média aritmética para poder nós usarmos a desigualdade das médias, certo? Nós vamos fazer uma manipulação aqui, ou seja, usar os artifícios matemáticos para que esse nosso numerador aqui da média aritmética fique igual à área do cilindro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou multiplicar e dividir por π, tá? Eu estou multiplicando e dividindo por π. Porque, olha, eu observo que para ficar igual, basta aparecer o π aqui, né? E aí fica igual a nossa área do cilindro. Então, ó, manipulando aqui a nossa média aritmética, aqui, ó, 2RH multiplicando por π vai ficar 2π RH, mais multiplicando aqui por π, 2R ao quadrado, vai ficar 2πr ao quadrado. E aqui embaixo, no nosso denominador, 3 vezes π vai ficar 3π. Beleza? Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui com o nosso volume, olha. O nosso volume, certo? O nosso volume, eu tenho que o volume, né, do cilindro. Quem é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, a fórmula é πr ao quadrado vezes a altura, certo? Esse é o nosso cilindro, é a nossa fórmula do nosso volume do cilindro, tá? Se você observar aqui, ó, se você fizer uma comparação aqui com a nossa média geométrica, tá? Observa aqui dentro do parênteses, olha, eu tenho r ao quadrado vezes h, né? Para ficar parecido aqui, igual, na verdade, com o nosso volume, bastava que aparecesse o π aqui, certo? Então, olha, o que eu posso fazer, o que eu posso manipular aqui, usar um artifício matemático, que para aparecer o π aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu vou ter que pegar a nossa média geométrica e vou multiplicar aqui dentro, olha, aqui dentro mais aqui em cima um pouquinho, tá? Eu vou pegar aqui, olha, a nossa média geométrica e vou multiplicar aqui dentro da nossa raiz cúbica. Eu vou pegar o valor que nós temos aqui, olha,
que é R ao quadrado vezes H elevado ao quadrado, certo? Eu vou multiplicar e dividir por R ao quadrado, para poder, olha, por π ao quadrado, tá? Desculpa. Eu vou multiplicar e dividir por π ao quadrado. E dessa maneira, olha, o π ao quadrado vem aqui para dentro do parêntese, né? O elevado ao quadrado fica fora e vai aparecer o π, que é o que eu quero aqui, para ficar igual ao meu volume, tá? Porque nós estamos fazendo a relação entre a área do cilindro e o volume do cilindro. Então, vai ficar bem assim, ó. Vai ficar G, né? É igual a raiz cúbica, tá? De 2, que multiplica, olha, o π aqui ao quadrado vem para dentro do parênteses, vai ficar π, R ao quadrado vezes H, tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado sobre π ao quadrado, certo? Sobre π ao quadrado. Então, olha, agora nós já podemos partir, feito essas manipulações, usando esses artifícios matemáticos, nós podemos aqui partir para resolver a nossa letra B, tá? Que ela quer que use, né, a desigualdade das médias para calcular a menor área total possível para um cilindro circular reto com volume V dado, tá certo? Para isso, olha, vamos dar uma organizada aqui para nós ganharmos espaços, tá? Vou colocar mais para cima aqui a nossa alternativa, certo? Aqui eu vou colocar mais para cima aqui o que eu tinha colocado aqui, a nossa área do cilindro. Beleza? Então, olha, a nossa área do cilindro, né? Para ficar registrado aqui, que é 2π R vezes H, mais 2πr ao quadrado vezes H, e aqui eu vou apagar, certo? E da mesma forma eu vou fazer aqui com o nosso volume, tá? Vou deixar ele aqui, o nosso volume, registrado, que é πr ao quadrado vezes H, tá? Só para nós organizarmos aqui o nosso espaço, tá bom? Aí, continuando, olha, quem vai ser a desigualdade das médias, né? Então, olha, nós temos que a desigualdade das médias é igual a x barra, né? É x barra maior ou igual a média geométrica, que é o G, tá? Então, qual é a definição da desigualdade das médias? Então, a desigualdade das médias, ela afirma que a média aritmética ela é maior ou igual à média geométrica. Foi o que eu escrevi aqui, ó. A média aritmética, que é o nosso x barra, é maior ou igual à nossa média geométrica, que é o nosso G, tá? E ela só vai... A definição, ela diz que da desigualdade das médias, né, que ela afirma que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica, e só vai ser igual, né, se os números, que a desigualdade da média, ela afirma que a média aritmética de números positivos é maior ou igual à geométrica, e só vai ser igual, né, se esses números forem todos iguais, tá certo? Isso aí vai servir para depois, para a nossa resolução da questão. Então, olha, substituindo aqui a nossa média geométrica, né, já devidamente manipulada, nós vamos ter que, ou poderia até dar uma simplificada nisso daqui, né? Então, olha, para a gente não manipular muitos valores, tá? Então, como nós vimos, né, isso aqui, olha, quem vai ser o nosso x barra, né? Nós vimos que o numerador é a área do cilindro sobre 3π, certo? Beleza? E a mesma coisa aqui, olha, a nossa média geométrica, nós podemos dizer que é raiz cúbica, tá? De 2, né?
Como aqui dentro, olha, nós vimos que nós temos volume, eu posso dizer que é 2V elevado ao quadrado sobre π ao quadrado. Que é o que eu vou substituir aqui, ó. Quem é o meu x barra? Né? Eu vou dizer que é a área do cilindro sobre 3π, que é maior ou igual à nossa média geométrica. Quem é a nossa média geométrica? É raiz cúbica, tá? É raiz cúbica de 2V ao quadrado sobre π ao quadrado, tá? Então, olha, fazendo a nossa... Porque a questão, ela quer, olha, para nós usarmos a desigualdade das médias, né, que nós estamos usando, para nós calcularmos qual é a menor área total possível, né, qual é a menor área do cilindro possível, né, em relação a esse volume. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar a área do cilindro. Então, vai ser maior ou igual, o 3π está dividindo, ele passa para cá multiplicando, certo? A raiz cúbica de 2V ao quadrado sobre π ao quadrado, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o π para dentro da raiz cúbica, né? Então, como é que esse π ele vai aqui para dentro da nossa raiz cúbica? Ele vai como π ao cubo, certo? π ao cubo vezes 2V ao quadrado sobre π ao quadrado, tá? E aí, continuando, vamos ganhar um espaçozinho aqui, tá? Continuando, a minha área do cilindro, ela vai ser maior ou igual, né? Fazendo aqui uma simplificação, né? O π ao quadrado eu vou cancelar com o meu expoente aqui 3. Então, vai ficar 3, que multiplica raiz cúbica, tá? De 2π V ao quadrado, 2πV ao quadrado, né? Certo? É isso que vai ficar. Vamos melhorar isso daqui, essa escrita, né? Não precisamos dessa raiz desse tamanho. Então, vai ficar 3 que multiplica a raiz cúbica de 2π V ao quadrado. Certo? Então, olha só. Usando a desigualdade das médias, nós chegamos nesse resultado aqui, né? A área do cilindro, tá? Desculpa. A área do cilindro ela é maior ou igual a 3 raiz cúbica de 2π V ao quadrado, tá? Aí, respondendo a nossa questão, né, que ela diz, use a desigualdade das médias para calcular qual é a menor área total possível para um cilindro circular reto com o volume vedado. Então, a menor área possível vai acontecer quando a área do cilindro ela for igual a 3 raiz cúbica, tá? De 2π V ao quadrado. Ela vai acontecer quando... Ela vai ser a menor área possível quando acontecer isso, tá? E pela definição da desigualdade das médias, né, que afirma que a média aritmética de n números positivos é maior ou igual à média geométrica, e ela só vai ser igual quando os seus, como a definição diz, quando os números forem todos iguais. E no nosso caso aqui, olha, ela só vai ser igual quando os elementos, né, dessas médias, né, da média aritmética e da média geométrica, quem são os elementos? É RH e 2R ao quadrado, que eu vou escrever aqui, ó. Isso só vai ser possível quando, né, RH, tá, for igual a 2R ao quadrado. E isso que é a definição da desigualdade das médias diz, tá? Beleza? E com isso nós respondemos parte da letra B. Tá certo?
E aí, olha, a outra pergunta, que relação deve existir entre o raio da base e a altura desse cilindro para que ele tenha essa menor área possível? Aí, olha, nós vamos fazer uma simplificação aqui, justamente para nós observarmos isso. Olha, eu tenho aqui uma equação, desse lado eu tenho R, que eu vou simplificar com o expoente 2 aqui. Então, olha, o que eu vou ter aqui? H é igual a 2R, certo? Então, a pergunta aqui, ó, que relação deve existir entre o raio da base e a altura desse cilindro para que ele tenha essa menor área possível? A relação é essa, tá? Aqui nós temos o raio da base e a altura. A relação é essa. A altura tem que ser igual a 2 vezes o raio, tá? E aí, ó, nós podemos lembrar lá do nosso conteúdo, né, de cilindro. Quando é que vai acontecer isso aqui? Que a altura é igual a 2 vezes o raio. É quando o nosso cilindro, tá? É quando o nosso cilindro, ele for equilátero. Equilátero. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima.